Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Suelen e aqui eu faço conteúdo sobre propósito, sobre fé, sobre a palavra de Deus. E hoje a palavra está no livro de Josué, do capítulo 24, do versículo 15, que eu vou ler para vocês hoje. Diz assim: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem servir os vossos pais, que está além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quero trazer a memória de você hoje sobre esta palavra, porque eu acho importante. Tem famílias, tem propósitos, tem chamados, tem ministérios, tem pessoas que estão se perdendo, sabe? Tem vidas que estão deixando os costumes da palavra de Deus e deixando entrar costumes estranhos, e elas estão pegando caminhos a qual Deus não escolheu para elas trilharem, infelizmente. Mas eu quero recordar com você hoje sobre Josué, quando ele chega diante do povo e ele olha a situação do povo, o povo talvez dividido, o povo talvez, sabe, olhando para um Deus estranho, um Deus a qual eles não conheciam, e também tinha o Deus a qual eles conheciam, que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e eles estavam talvez divididos, e Josué se levanta e fala com eles e começa a lembrar para aquele povo sobre os feitos de Deus, sobre as maravilhas que Deus tinha feito no meio daquele povo, no meio do povo de Israel. Que Deus havia dado uma promessa para Abraão, que Deus havia dado filho a Abraão, cumprido a promessa. Deus tinha permitido o povo entrar no Egito, mas Deus tinha dado o livramento através de Moisés. Tudo que Deus tinha feito, Josué começa a lembrar o povo, tudo que Deus tinha executado pelo povo. E agora o povo estava dividido. Aí Josué chega diante do povo e fala: porém agora vocês devem escolher a quem vocês vão servir. Se vocês acham que não é bom servir ao Senhor, ao nosso Deus, então sirva os deuses estranhos. Então se entregue a esse Deus aí qual vocês estão querendo servir. Mas se vocês querem servir a Deus, então se entregue ao nosso Deus. Porém, Josué fala uma frase maravilhosa. Ele fala assim: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, Josué estava dizendo: não importa quem, não importa quantos, não importa se todo mundo virar as costas para esse Deus, eu continuarei servindo a esse Deus. Eu e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Porque Josué se comprometeu com a palavra de Deus, não abandonar a palavra do Senhor, não importa o que o movimento à sua volta estava fazendo, estava se transformando, estava seguindo outros caminhos. Josué ia permanecer na presença de Deus. Hoje eu vim te lembrar de tudo que Deus já fez na sua vida, de tudo que Deus já planejou na sua vida, tudo que Deus já executou na sua vida, tudo que Deus já tem feito, todo o propósito de Deus que Ele tem realizado sobre a tua vida. Você acha que vale a pena você olhar para as coisas lá fora, para um Deus estranho, que não é o Deus único e salvador? Acha que vale a pena você olhar para a esquerda, para a direita, e querer parar, e querer desistir do chamado, da obra de Deus, da vontade de Deus? Você acha que vale a pena isso para sua vida? Depois de tudo o que Deus fez na sua vida, Deus está dizendo: lembre-se do que eu fiz na sua vida. Deus está falando para mim, para você: lembre-se de tudo que Ele tem feito por nós. Qual o Deus que nós queremos servir? O Deus dos nossos próprios olhos? Do nosso próprio entendimento, da nossa própria mentalidade? Ou a gente vai querer se deleitar, se entregar, sabe, se submeter à vontade de Deus, se submeter à vontade do Senhor, se submeter à vontade da palavra de Deus e servir a esse caminho? Deus está dizendo: não importa o movimento que estão fazendo ao seu redor, se as pessoas estão deixando de servir a Ele, se as pessoas estão deixando de buscar a Ele, se as pessoas estão deixando de fazer a vontade dele, Deus está dizendo que permanece você e a sua casa intactos, firmes na palavra, firmes na fé, firmes na oração, firmes no jejum, firmes na obediência, firmes na palavra. Não para, por quê? Porque esta geração está se consumindo e está indo de mal a pior para este mundo. Mas Deus não te chamou para você seguir caminhos estranhos, deuses estranhos. Deus te chamou para um propósito, e um propósito de servir a Ele, de você e a sua casa servir ao Senhor. Todo mundo está indo para a esquerda, para a direita, e eu tô indo num caminho que eu tô sozinho.
Eu tô abandonado, eu tô solitário. Talvez você se pergunte o porquê que você tá trilhando um caminho tão difícil. E Deus está dizendo, permanece. Não importa quem está saindo da palavra de Deus, do caminho de Deus, debaixo da orientação, da direção de Deus. Deus está dizendo, pare de orar, pare de olhar para as pessoas que estão saindo. E permanece tu, permanece. Porque muitos começaram e não terminaram. Porque muitos vieram até Cristo e não permaneceram. Mas bem-aventurado aqueles que permaneceram até o fim. Bem-aventurado aqueles que chegaram até o fim, porque receberão a coroa da vida, porque receberão a coroa de vitória, porque receberão a graça de Deus, porque receberão a palavra de Deus, porque terão vida e vida com abundância sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus tem providência, Deus tem milagres, Deus tem um grande propósito sobre você e a sua família. Deus tem um grande propósito a fazer, a realizar na sua casa. Não para, não desiste, não olha para trás, não se entrega a deuses estranhos. Eu não sei com quem que Deus quer falar, mas não se entrega a um Deus estranho, a caminhos estranhos. Você conhece o Deus verdadeiro, você conhece o caminho verdadeiro. Então não se aparte dessa palavra, não se aparte desse Deus, permanece firme. Depois que Josué, ele fala pro povo que ele iria permanecer firme. O povo falou assim, nós não vamos se entregar a um Deus estranho. Nós não vamos se entregar a um Deus que nós não conhecemos. Nós conhecemos o único Deus, o verdadeiro, o único que é Senhor. Nós vamos se entregar ao nosso Deus. E Josué começa a falar com o povo, e o povo começa a falar com Josué, dizendo que iria se apegar firme com Jesus, se apegar firme com Deus. Que o povo iria, reconhecer Deus, iria seguir a Deus somente e não a deuses estranhos. Cuidado em que lugar você tem entrado, aonde você tem colocado a planta dos seus pés, lugares onde tem deuses estranhos, costumes pagãos que não provém do Senhor, que não provém de Deus. Cuidado. Deus te chamou para andar no meio de um povo que é um povo que anda segundo a sua palavra, um povo que anda segundo ao seu propósito, segundo a palavra de Deus. Então não se desvie da palavra do Senhor nem para a esquerda, nem para a direita, porque Deus tem um grande propósito a realizar. Mas não podemos abrir mão desse Deus. Não podemos abrir mão do nosso Deus, gente. Não tem como. Tá? Então esse vídeo hoje é para te alertar, para te, abrir os seus olhos, para você não desistir de Deus, para você não parar na caminhada. Continua. Não importa o que o mundo está fazendo lá fora. Eu e você, eu e a minha casa, você e a sua casa, nós continuaremos servindo ao Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Que você possa falar isso. Porque Deus tem um grande trabalho na sua família, na sua casa, nos seus filhos, na sua vida. Não desanima, não para, não se entrega a deuses estranhos. Se entrega ao Deus único e verdadeiro. Amém? Até aqui foi a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor continue falando no seu coração poderosamente. Amém? E até o próximo vídeo. Tchau!